A cor da cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura. Aguemaína opada, aguemaína opada o, aguemaína opada, aguemaína opada o, aguemaína opada, aguemaína opada o. Certo dia, Ifá, o senhor das adivinhações, veio ao mundo e foi morar em um campo muito verde. Ele pretendia limpar o terreno e, para isso, comprou um escravo. O escravo se recusou a arrancar as ervas, pois ele sabia o poder de cura de cada uma delas. Ifá, muito impressionado com o conhecimento do servo, resolveu jogar os búzios. Os búzios revelaram que o escravo era, na verdade, o orixá Ossan, a divindade das plantas medicinais e mágicas. Ifá e Ossan passaram a trabalhar juntos. Ossan ensinava a Ifá banhos de folhas e remédios para curar doenças, trazer sorte, sucesso e felicidade. Os outros orixás ficaram muito enciumados com os poderes de Ossan e Ifá e queriam ter uma folha também. Para isso, arquitetaram um plano. Yansan, a divindade dos ventos, agitou a saia e provocou um vendaval. Ossan perdeu o equilíbrio e deixou cair uma cabaça onde guardava suas ervas mágicas. O vento espalhou as folhas. Oxalá, o pai de todos os orixás, pegou folhas brancas como algodão. Ogum, o deus da guerra, ficou com uma folha em forma de espada, a espada de Ogum. Xangô e Yansan se apoderaram das vermelhas, como a folha de fogo e a dormideira vermelha. Oxum preferiu as folhas perfumadas e Iemanjá escolheu o olho de Santa Luzia. Mas Ossan conseguiu pegar o Ibá, a planta que guarda o segredo de todas as outras e de suas misturas curativas. E assim, o poder e o mistério das plantas ficou preservado para sempre. No momento em que o primeiro ser humano surgiu no planeta, as plantas já existiam há mais de 400 milhões de anos. Porque o negro, junto com os índios, então eles se emparelharam e pegaram a fazer remédio com as ervas. Que a gente aprendeu através dos antigos, né? Que a gente vai aprendendo, então a gente está acompanhando e trazendo o remédio para dentro da capital, né? Qualquer uma capital que... Porque você vê que é tudo quanto é raiz serve, mas tem que saber para que serve. As pessoas pedem assim remédio para problema de barbeiro, né? Essas coisas, reumativo, coluna, diabetes, problema de colesterol, problema de pressão, entendeu? Problema de intestino. As religiões afro-brasileiras são ecológicas por natureza. Seus fiéis aprenderam com seus antepassados uma grande lição do pensamento tradicional africano. O equilíbrio surge da convivência harmoniosa entre todos os seres, homens, plantas, bichos e recursos minerais. O homem é uma pequeníssima semente dentro da gigantesca e infinita paisagem universal. Sem você perpetuar a natureza, você não consegue o sagrado. Porque você tem que perpetuar primeiramente a natureza. Só assim você tem pedra sadia, você tem a água sadia, você tem a folha sadia, você tem a raiz sadia, você tem o caule sadio, você tem o fruto, as sementes sadias, e é tudo isso. E mantém também o seu corpo sadio, porque você vai precisar de tudo isso para você trazer o sagrado. A pedra, quando você pega, que ela é perfeita, você está o quê? Você está ali, você é uma pedra também. Você é a morada do orixá, como a pedra é. No momento que você segura um ocutá, que você segura uma pedra, você está nada mais, nada menos, porque você também se fortalecendo.
Por isso que eu sou contra quando diz assim, o orixá não pode pegar no seu otá ou no seu ferro, o elemento, o seu mito. Ele tem que se segurar para se fortalecer. Então, no momento que você segura a pedra, cada vez mais você puxa o sagrado para dentro de você, que nós somos nada mais, nada menos do que a morada verdadeira da natureza, que é os nossos mitos, os nossos coisas. E através dos nossos mitos e os nossos ritos, nós perpetuamos a natureza e nos perpetuamos. Se você usa um vegetal num momento mágico simbólico, ele tem, certamente, além do seu efeito bioquímico, o estímulo do sistema imunológico do próprio indivíduo, que está não como um paciente passivo, mas um agente da sua própria cura. Ele buscou a sua cura e ele participa do seu processo de cura, acreditando que aquela forma de terapêutica é a forma que ele conhece, que ele acredita, dos seus antepassados, dos seus familiares, ou que os deuses mandaram ele usar. Então isso faz com que ele participe muito mais do seu processo de cura, e alguns acompanhamentos e testes imunológicos comprovam que esse paciente tem resultados muito melhores do que aquele que não tem nenhum envolvimento emocional com o seu processo de acompanhamento terapêutico. Então é preciso primeiro abrir o leque para entender os conceitos de doença e saúde e perceber que não só ao ingerir um chá você está adquirindo saúde com algumas plantas que foram deixadas pelos nossos ancestrais e antepassados, mas também aquelas usadas em rituais para a obtenção e a manutenção da saúde, como os banhos de flores para o mulu, né? Como os banhos com muitas ervas aromáticas ou não, os incensos, as fumigações, que a gente considera que mandar fumaça para os deuses foram os nossos primeiros e-mails, né? Pode dizer assim. E é através do aroma que determinada planta tem, que você vai se comunicar levando uma certa mensagem. A minha mensagem é: eu preciso de limpeza, eu tenho uma planta para isso. A minha mensagem é: eu preciso de saúde. Ou a minha mensagem é: estou querendo um namoradinho melhor, né? Então, uma erva aromática. Então, esse é o contexto geral que a gente estuda em etnobotânica. Macaia. Era essa a palavra que os africanos de Angola e do Congo usavam para designar a mata, a floresta, e também cada uma das folhas usadas em rituais e na cura. A escravidão atlântica trouxe africanos de diferentes nações para o convívio com outra macaia, a macaia brasileira. Mastruz, aqui a folha mais procurada dentro da feira de São Joaquim é o mastruz. E para que serve? Para pancada, a pessoa que toma pancada, aí a pessoa toma mastruz, entendeu? Para catarro, para tirar catarro, esse negócio. Mandacaru de 3 quinas para tirar a pedra do rim, junto com a gindiroba também. É uma fruta que tem na mata, essa aqui, ó. Aqui tem várias plantas aqui, ó. Essa daqui é para sinusite. A pessoa pega e toma a respiração pelo nariz, entendeu? Aqui tem bucha paulista, aqui tem eucalipto, angélica do sertão, tem arruda seca, tem semente de fedegoso, tem velaminho do campo, alecrim do campo, alecrim de jardim, alecrim de vaqueiro, manuscada, pichulim, imburana de cheiro. Tem 21 ervas aqui dentro, para sinovite, só serve para sinovite. Tudo isso é saber. Tem planta que você não pode beber, mas pode usar no corpo. Tem planta que você não pode usar no corpo e pode beber. Então, isto é nada menos, nada mais, nada menos você está atento, aprender. Desde a minha infância que eu acompanho minha mãe é Iaoê, uma sacerdotisa responsável pela coleta e produção de plantas litúrgicas. E aí eu venho acompanhando ela, fazendo oferendas e colhendo folhas esse tempo todo. E aí eu vim notando o aumento da quantidade, da porção das oferendas e também
a inserção de novos produtos dentro das oferendas, né? E daí partiu meu interesse também por saber que era um dos pontos mais fortes assim, de preconceito da sociedade contra a minha religião. Então isso que me levou a trabalhar com o manejo desses materiais. A gente basicamente tem uma proposta de dar destino final os resíduos sólidos, que não pode ser deixado dentro de unidade de conservação, né? Produzir compostagem com a matéria orgânica, né? E utilizar os alguidares como recipientes para plantas, pintar e utilizar como vasos ornamentais. A louça pode ser reutilizada porque não é porosa, né? E o material de barro não pode ser reutilizado na cozinha porque é um material poroso e assim se infesta mais facilmente de bactérias. A mudança de ambiente exigiu algumas adaptações nos cultos africanos. Para entender o ambiente brasileiro e adaptá-lo para a medicina africana e os rituais religiosos, os africanos tiveram uma grande contribuição de outros povos, os índios. O intercâmbio de informações foi favorecido por uma crença comum, a de respeito ao ambiente. Para índios e africanos, a destruição da natureza é a destruição dos domínios das divindades. O mundo ocidental opôs o conhecimento da ciência, ou propriamente conhecimento considerado tido como científico, né? Porque tem as bases científicas, ao conhecimento popular, né? Então, isso criou uma dicotomia, na verdade. Essas religiões, que são religiões populares e que tinham conhecimento do meio, e aí especificamente do meio ambiente, e que tomavam instrumentos ou elementos desse meio ambiente para proporcionar cura. Eu acho que a mesma situação acontece com as populações indígenas, né? Não só com as afro-brasileiras, mas no mais das vezes isso não foi tomado como conhecimento científico justamente por ser de domínio popular, né? Não estava relacionado a essa ideia de ciência vista a partir de uma concepção absolutamente ocidental, né? Isso tem se transformado a partir do momento que se entende que, de fato, essas religiões contribuem para a preservação. Acho que o mesmo vai acontecer com populações indígenas. Os terreiros eles estão localizados em espaços em que boa parte se deve ter um número expressivo de vegetação. Eu lembro que eu assisti a um programa que mostrava via aérea os terreiros de Salvador e o início, a abertura era justamente um plano geral da cidade. Ele dizia: onde você vê ocupação por árvores, tenha certeza que ali é um terreiro. De fato, depois desciam e chegavam aos terreiros na cidade, né? Eu, antes de ser Ialorixá, eu recebi o cargo na casa de uma irmã de Santo minha, que Olorum já levou ela para Orum, mas que eu queria muito bem, Oiadenã Celina de Ançã. Eu tenho o cargo de Aloçã, que é uma grande responsabilidade, você saber colher a planta no horário certo, você saber a palavra que você vai dizer, com qual a mão que você vai tirar aquela planta, aonde às vezes tem planta que está uma perto da outra, existe planta, erva, que ela está aqui, mas existe outra que está lá perto dela, a força negativa dela influencia daquela, você tem que deixar e pegar lá adiante. Uma planta da beira da estrada, uma planta colhida uma hora de sol, o horário, a lua. A planta, quando toma muita chuva, tem planta que perde aquela vitalidade sagrada que contém nela a água, tira o sol. A folha seca tem um valor, ela verde já tem outro, ela madura tem outra. Tem planta, tem árvores que cada função dela, como o dendezeiro, o iguiopê, que é o que nós colhemos o azeite de dendê. O dendezeiro é uma das plantas mais sagradas, porque tudo do dendezeiro é mantenedor do sagrado. Aqui é arruda. Aqui é para tirar olhado. Para negócio de magia, esse negócio. Para quebrar, né? Exato. Para poder chamar as coisas boas. Aquelas coisas de corrente forte. Isso aqui. Esse aqui é o espinho cheiroso. Esse é o espinho cheiroso que serve para mulher e para homem para tirar a inflamação. Quem tiver a inflamação. Quem não tiver também pode usar também. O respeito à natureza é uma preocupação cada vez mais presente entre os adeptos dos cultos aos orixás.
Em 2001, nós iniciamos um trabalho sobre saúde nos terreiros e que deu origem a um projeto chamado Atoirê. Ou seja, Atoirê, a cabaça que o orixá Ossan traz contendo ervas medicinais. O projeto tinha como objetivo conectar as práticas de saúde do terreiro às práticas de saúde governamentais, né? E também potencializar as ações dos terreiros em relação à saúde. Porque nós entendemos que os terreiros são núcleos de promoção da saúde. Esse projeto deu origem depois, com alguns anos, depois de 3 anos, ele deu origem à Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que já está atuando em 15 estados diferentes. Essa aqui já é sabugueiro. Essa aqui, ó. Quanto mais com flor, melhor para poder tirar o sumo, para poder a pessoa se sentir bem. Um xarope. E aí eu fui descobrindo a utilização de ervas, de folhas medicinais para vários problemas de saúde. E fui verificando que isso poderia ser utilizado também dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então a gente vem trabalhando há alguns anos, né? E você vai percebendo, por exemplo, que o próprio Sistema Único de Saúde, hoje, inclusive, vai trabalhando, vai utilizando esse material dos terreiros. Por exemplo, a fitoterapia, né? É a utilização de folhas e ervas medicinais para poder trabalhar com problemas de saúde do povo, né, em geral. Então você vai vendo que o terreiro, ele já tem sua fitoterapia, ele tem todo um saber em relação às folhas, em relação à utilização dos caules, das flores, para algumas doenças. Então isso foi fundamental. O princípio desse trabalho partiu daí, desse saber que já existia dentro do terreiro, né? Que é um saber ancestral, que foi trazido pelos nossos ancestrais, né? Só serve pra gente beber quando tá agitado, que tá com nervoso, tá com o coração meio fraco, aí toma. A flor e a folha. Mas tem gente que procura mais a flor, entendeu? Mais a flor? É, tem gente que procura mais a flor. Omolu é o orixá das cores preta, branca e vermelha. Ele carrega um cajado, o xaxará, e cobre-se com um manto de palha da cabeça aos pés, o ofilá. Omolu é o orixá que rege as doenças, podendo tanto trazer uma peste como curar qualquer mal de saúde. Os orixás de água estariam sempre relacionados com plantas de água. Quais são plantas de água? Aquelas que têm as folhinhas mais verdinhas, mais gordinhas, mais cheias d'água mesmo. Ou plantas que dão dentro da água, nas beiras de rio, nos mares. E isso a gente pode ilustrar, por exemplo, com aquele jasmim que dá em charco e na beira das cachoeiras, que é concedido como oferenda de Oxum, não é? Você tem plantas relacionadas com inchaço, males de mulheres, como se diz popularmente, amamentação, parto, que seriam plantas femininas ligadas a Iemanjá e Oxum. Por exemplo, cansanção, que arde, que queima, é ligada a Exu, a fogo. Algumas plantas que são ligadas à figura de Xangô, que são plantas chamadas quentes, que também é um orixá de fogo. Terra, ligada ao Oxóssi. As plantas de terra são relacionadas como aroeira, cajueiro, mangueira, plantas de árvores de grande porte também. Então existe uma associação entre a morfologia externa do vegetal, o seu habitat, e o orixá ao qual ela está relacionada. Ela nasce, com 7 anos ela dá aqui. Em cima, é isso? É em cima, ela vem debaixo do chão. Essa pedra do estopor, só serve mesmo para derrame. Então a gente aí que anda bem na mata, a gente tira e vem para curar o pessoal lá de Salvador, aqui dentro da capital. Nos processos de cura, os meios de diagnóstico para a cura na matriz africana não é, por exemplo, um exame hematológico ou uma ressonância magnética nuclear, né? Ou uma tomografia. Quais são os métodos diagnósticos? O jogo de Fá, o jogo de Búzios. Você vai ver o que aquele paciente, entre aspas, precisa, não é? E daí, nessa metodologia de diagnóstico e cura, e terapêutica, que seria o que indicar para a cura, o grande mestre Omolu, que é o pai das doenças, da cura das doenças, o médico dos pobres, estaria relacionado com a cura de uma forma geral. E agora, em maio
de 2005, também no Diário Oficial, o presidente assinou a implantação da fitoterapia no Sistema Único de Saúde, no SUS, que está prevista até o final desse ano. Então, a gente passa a ter no Brasil a medicina chamada complementar, não gostamos que chame de alternativa, porque ela é a tradicional, a alopática é convencional, que é das convenções dos poderes públicos, porque, por exemplo, na China, a medicina tradicional é que é a convencional também, não é isso? Na Índia é a Ayurveda, mas no Brasil a nossa medicina é a hipocrática alopática. Então, ela é a convencional, a tradicional é essa de origem vegetal, mineral, outras práticas de saúde que não sejam essas alopáticas, correto? Daí, o que a gente tem? O Ministério está chamando de práticas complementares de saúde. E dentre elas está a acupuntura, a fitoterapia, que são as que são reconhecidas pelos Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia. Esse movimento não sai do poder público para o candomblé. Não, esse movimento vem do povo de santo para o poder público, para compensar essa falha, essa brecha do poder público, de não nos reconhecer como os atores sociais que somos, né? Você vê que a maior contradição é numa floresta que nossos antepassados ajudaram a reflorestar devido a uma escassez de água, né? E hoje em dia você encontra assim, é proibido fazer despacho, né? Então eles desconhecem completamente as necessidades das nossas religiões, né? Mas reconhece que nós tivemos esse serviço, né? A presença do negro aqui dentro dessa floresta é muito mais forte do que de qualquer povo, de qualquer etnia, né? E isso tem que ser reconhecido. No mínimo tem que ser produzido material de educação específico, tem que ser movido ações de manejo, né? A nossa proposta, quando nós nos aproximamos do Parque Nacional da Tijuca, que já tinha um trabalho nesse sentido, né? Foi justamente isso, de dar uma linguagem que o povo de santo compreenda, né? Porque todos os materiais têm uma linguagem bem técnica. Então isso não atinge a nossa necessidade. Você não vai chegar para uma mãe de santo e dizer, olha só, nós vamos manejar aquela área para recuperar a mata ciliar e preservar os recursos hídricos. Ela vai dizer, rapaz, se respeite, entendeu? Eu quero saber de fazer minha obrigação com o Oxum, com o Emanjá e dos recursos hídricos, cuida você, porque eles não vão saber o que é isso, né? Para essa geração de hoje do candomblé, já existe essa consciência, né? Já existe essa preocupação com o resgate dos saberes tradicionais, de diminuir a quantidade de oferenda, já que cada oferenda, você faz a oferenda para o seu orixá, é um indivíduo, então não tem necessidade de você pôr 200 quilos de coisas, mas devido ao consumismo, o modelo de desenvolvimento, você acha que quanto mais dá, mais você recebe, né? Isso não é uma coisa nossa, o modelo de desenvolvimento é um modelo europeu, né? Hiperpredatório, e que com a gente não acontece isso. Nós não queremos esse modelo de desenvolvimento, né? Nossas práticas sempre foram sustentáveis, como as dos índios, como os druidas, como os xamãs, né? Sempre tivemos uma relação de filho com a natureza, porque é isso que nós somos, né? E nossa passagem aqui, as pessoas têm que saber que é breve, né? Nós estamos aqui só para compor, e depois de compor esse circuito nós vamos virar compostagem, porque nós vamos apodrecer e a terra vai nos comer. Isso é um processo rápido, né? E o povo de candomblé, ele tem consciência disso e reverencia a terra como seu próprio Deus, né? O Aê é o nosso Deus também. A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura.